Hello guys, estou passando aqui para falar para vocês que as vagas já estão abertas para participar da minha jornada do zero à fluência. O meu curso completo com mais de 200 aulas, mais de 150 horas de conteúdo para você estudar e em paralelo a isso você tem o meu suporte pessoal para te ajudar do começo ao fim. Portanto, se você tem alguma dúvida, se você quer saber um pouco mais, clique no link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. How did you know? I love this song. Hello people! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E hoje vamos aprender inglês com o filme As Branquelas. Vamos lá! And I miss you. Nesta cena, o personagem Kevin recepciona Latrell chegando no restaurante juntamente com Marcus, que estava disfarçado naquele momento, é claro. Neste momento, Kevin explica para Marcus brevemente o plano de pegar o carro de Latrell emprestado e também as chaves de sua casa. Para entendermos melhor o contexto dessa cena, vamos começar assistindo com legendas em português. Vamos lá! Good evening, madam. Welcome to Bella. Thank you. What are you doing here? I came to borrow the car and the keys to his house. Are you crazy? If you crash this man's car, he will kill you. I'm not gonna crash it. Look, just call me before you leave. I'll bring it back, and then you meet me back at the club. Oh no, my brother. You got to get your own. Agora vamos assistir esta cena com legendas em inglês. Vamos lá. Good evening, madam. Welcome to Bella. Thank you. What are you doing here? I came to borrow the car and the keys to his house. Are you crazy? If you crash this man's car, he will kill you. I'm not gonna crash it. Look, just call me before you leave. I'll bring it back, and then you meet me back at the club. Oh no, my brother. You got to get your own. E agora vamos analisar frase por frase, palavra por palavra. Vamos lá. Good evening, madam. Welcome to Bella. Kevin começa dizendo good evening, boa noite. Este good evening é o que você diz quando você está iniciando uma conversa. Quando você vai começar uma conversação, você diz good evening, claro, no período da noite. Quando você quer se despedir, no sentido de tá indo embora ou tá indo dormir, você utiliza night. Portanto, good evening para iniciar, good night para finalizar. Então, quando ele diz good evening, é como forma de recepcionar. E aí ele chama ela de madam, enfim, traduzindo madame. E aí depois welcome, significa bem-vindo, bem-vinda. E aí depois to Bella, ao Bella. Como você pode ver na placa ali atrás dele, Bella é o nome do restaurante. Enfim, temos a tradução. Good evening, madam. Good evening, madam. Boa noite, madame. Welcome to Bella. Welcome to Bella. Bem-vinda ao Bella. Vamos analisar a pronúncia desse trecho, bem simples. Ele pronuncia tudo junto, isso aqui. Good evening. Good evening. Madam. Madam. Good evening, madam. Good evening, madam. Good evening, madam. Good evening, madam. Welcome to Bella. 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 Good evening, madam. 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 Welcome to Bella. Thank you. Thank you. Obrigado. Pronunciamos som do TH ali, preste atenção. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. What are you doing here? What are you doing here? Significa o que está fazendo aqui? Vamos entender uma coisa. What are you significa o que você está. O está vindo antes do termo você por ser uma pergunta envolvendo o verbo to be. O que é verbo to be? Verbo ser ou estar. Portanto, what are you? O que você está. No português, a gente adaptou para o que está. Enfim, no português não é obrigado utilizar o você. No inglês já sim, né? What are you? O que você está? E aí depois temos o verbo fazer no modo contínuo. Fazendo.
Portanto, what are you doing? O que você está fazendo? Here, aqui. What are you doing here? What are you doing here? O que você está fazendo aqui? Quanto à pronúncia, bem simples. What are you doing here? 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 I came to borrow the car and the keys to his house. E ele fala bem baixinho, né? I came to borrow the car. Vamos entender primeiramente esta frase de cima. I came, lembrando, came é o passado do verbo come. É o verbo vir. Portanto, eu vim. I came. E aí depois temos o verbo pegar emprestado. Dentro do inglês, você tem dois verbos para se referir ao emprestar. Você tem o to lend, que significa emprestar, e você tem também o to borrow, que é esse verbo aqui que foi citado, que ele seria praticamente o pegar emprestado. Vamos traduzir dessa forma para conseguirmos diferenciar qual que é a diferença entre lend e borrow. Quando ele fala I came to borrow, é como se fosse eu vim para pegar emprestado. O carro, né? Pegar emprestado o carro. A gente vai traduzir para eu vim para pegar o carro emprestado. Ou eu vim pegar o carro emprestado. O que importa é entender isso. Por quê? Lend é o ato de emprestar. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, I lend you my car, eu estou dizendo, eu empresto para você o meu carro. I lend you my car. Agora, quando eu falo assim, ó, I borrow your car, eu estou dizendo o quê? Que eu pego emprestado seu carro. Olha só a diferença. Um é emprestar, o outro é pegar emprestado. É isso, sobre o verbo emprestar. Nessa frase, borrow traz essa ideia do pegar emprestado. E aí depois ele fala que não é só o carro, né? And the keys, e as chaves, to his house. Ao pé da letra, para a casa dele. Literalmente. E eu traduzi para casa dele. Enfim, I came to borrow the car. Eu vim pegar o carro emprestado. And the keys to his house. E as chaves para a casa dele. Vamos entender a pronúncia desse trecho. Olha só que simples. I came to borrow the car. 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 I came to borrow the car and the keys to his house. And the, vai falar junto, and the keys to his house. 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 I came to borrow the car and the keys to his house. I came to borrow the car and the keys to his house. I came to borrow the car and the keys to his house. I came to borrow the car and the keys to his house. Are you crazy? If you crash this man's car, he will kill you. Are you crazy? Significa você está louco. Lembra que eu falei que qualquer pergunta feita com o verbo ser ou estar, o verbo to be, o verbo ser ou estar vai ter que estar na frente do you. Portanto, are you crazy? Você está louco. E eu adaptei apenas para tá louco, né? Ficou maluco? Ficou doido? Are you crazy? Are you crazy? If you crash significa se você bater, literalmente, if you crash. Crash é o ato de você bater, né? É um carro mesmo, né? Crash é o verbo que nós usamos para bater um carro. E aí ele fala isso aqui, ó, esse conjunto de 3 palavras. This significa este, esta. Man's, enfim. Ao pé da letra significa homem, no singular. E temos um S aqui indicando possessivo. Claro, nessa frase não é homem. Nessa frase temos um conjunto que é this man. Pode ser deste homem, como pode ser traduzido também para desse cara. Muitas vezes nós vemos o man ser usado num contexto informal para indicar que é cara. Quem aí não se lembra do burro falando? Man, I like you. Man, I like you. Cara, eu gosto de você. Obviamente que não é homem, eu gosto de você. Não, é cara, eu gosto de você. Ou seja, gíria. This man podemos traduzir para este cara. Só que temos um S aqui indicando posse. Indicando que esse objeto que está vindo depois desse conjunto aqui que termina com S, indica o quê? Que é o carro deste homem, deste cara. Ou seja, o carro desse cara.
this man's car. A única diferença aqui é que você cita o dono primeiro dentro do inglês. Assim como as características, os adjetivos sempre vêm primeiro, quando você fala, por exemplo, carro azul, blue car. Quando você fala céu escuro, dark sky. Esse tipo de coisa sempre vem o quê? A característica, o adjetivo primeiro. Nesse caso não é diferente. É como se a característica fosse o dono. Então o dono vai vir primeiro. Se eu quero falar aqui, carro do Murilo, eu vou falar Murilo's car. E eu vou falar exatamente com aquele apóstrofo e o S. Murilo's car, o carro do Murilo. Se eu quisesse falar então, this guy's car, desse jeito assim, ó, this guy's car, seria a mesma coisa que ali em cima, o carro desse cara. Enfim, é só para você entender como se utiliza o S relacionado à posse. Geralmente ele vai vir depois de um sujeito, uma pessoa, algo que é dono do objeto que está vindo depois. O objeto-alvo aqui é o carro, então, o carro desse cara. Vírgula, frase final, he will kill you. Ele, will kill, vai matar ou matará, you, você. Traduzimos para ele vai te matar. Ele te matará. Enfim, he will kill you. Are you crazy? Are you crazy? Tá louco? If you crash this man's car, se você bater o carro desse cara, he will kill you. Ele vai te matar. If you crash this man's car, he will kill you. Vamos analisar a pronúncia desse trecho. Olha só. Are you crazy? 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 If you crash this man's car, he will kill you. If you crash this man's car, he will kill you. If you crash this man's car, he will kill you. If you crash this man's car, he will kill you. If you crash this man's car, he will kill you. If you crash this man's car, he will kill you. Are you crazy? If you crash this man's car, he will kill you. Are you crazy? If you crash this man's car, he will kill you. Are you crazy? If you crash this man's car, he will kill you. Are you crazy? If you crash this man's car, he will kill you. I'm not gonna crash it. Look, just call me before you leave. I'll bring it back. And then you meet me back at the club. E aí ele fala bem rápido, né? I'm not gonna crash it. You're not gonna crash it. Vamos entender uma coisa. Aqui é uma frase que está no futuro e na forma negativa. Essa frase traduzimos para eu não vou bater. Olha só que interessante, é uma frase que nós não podemos traduzir ao pé da letra de modo algum. Por quê? Porque I'm indica verbo to be. Eu sou, eu estou. Na forma negativa, I'm not, eu não sou, eu não estou. Não dá para traduzir isso ao pé da letra. Até mesmo porque gonna é uma contração de going to. Se você for traduzir isso aqui ao pé da letra, vai ficar eu não estou indo para bater ele. Não faz sentido. A gente adapta isso para eu não vou bater. O que nós temos aqui é uma estrutura envolvendo verbo to be mais going to, adaptado para gonna, contraído para gonna. Quando você expressa futuro usando verbo to be mais o gonna, você está se referindo a um tipo de futuro que você passa certeza, você passa uma certa solidez, uma certa confiabilidade de que você realmente não vai fazer aquilo, ou que você realmente vai fazer aquilo. Nesse caso aqui a frase é negativa, ele tá tentando passar uma certeza, cara, eu não vou bater. I'm not gonna crash it. Por que eu tô falando isso? Porque essa frase poderia ser feita no futuro de outro modo, usando I will not crash it. Poderia ser desse jeito, só que quando você usa will, não expressa tanta certeza, não expressa tanta confiabilidade. Você não está expressando que realmente você não vai bater. Enfim, é isso que ele está dizendo. Lembrando que o will not, poderíamos até adaptar para won't. Contrair para won't. I won't crash it. É uma outra opção. Enfim, a estrutura utilizada foi I'm not gonna crash it. Traduzimos para eu não vou bater. Preste muita atenção. Se você quer expressar certeza, usa to be going to. Se você não quer expressar certeza, usa will. Se eu falo para você, por exemplo, I will travel. Eu vou viajar. I will travel. Essa frase não passa nenhuma certeza de que eu realmente vou viajar. Não passa nenhuma solidez, não passa nenhuma confiabilidade de que eu realmente vou viajar. De repente, se você já tem uma data marcada, uma viagem planejada, e você quer falar assim, eu vou viajar, já tá certo, é certeza, é plano. Aí você usa to be going to. Aí eu diria assim,
I'm going to travel ou I'm gonna travel. Percebe? I will travel, I'm gonna travel. Aqui eu passo muito mais certeza do que I will travel. É esse tipo de coisa que eu tô tentando passar pra você aqui da melhor maneira possível. Você tem 2 tipos de futuro pra usar. E depois ele diz, look, olha. É como se fosse assim, presta atenção. Look, olha. Ele vai citar o plano dele. Just call me significa ao pé da letra só me ligue, né? Before, antes, you leave, você sair. Então até aqui temos just call me before you leave. Só me ligue antes de você sair. E depois ele cita uma frase no futuro. I will bring it back. Enfim, aqui temos uma contração de will, I will bring, significa eu trarei o quê? It, se referindo ao carro, né? Ou seja, eu vou trazer ele de volta, eu o trarei de volta. Eu coloquei aqui, eu trarei de volta, se referindo ao carro, obviamente, né? E aí tá contraído. I'll bring it back. I'll bring it back. E por último, ele cita o quê? And then, é como se fosse e aí, ou e então, e depois. Sempre que você quiser dizer no inglês e então, e depois, e aí, and then, você usa isso aqui, ó. You meet me, você me encontra, back, de volta. Você percebe que foi usado o termo back 2 vezes aqui, ambos indicando de volta. Então, and then you meet me back, e então, e aí, e depois você me encontra de volta. At the club significa no clube, utilizando at, uma preposição que indica especificidade, ou seja, é um local específico, é um clube específico, né? Enfim, temos a tradução inteira desse trecho. I'm not gonna crash it. You're not gonna crash it. Eu não vou bater. Look, just call me before you leave. Look, just call me before you leave. Só me ligue antes de você sair. I'll bring it back. I'll bring it back. Eu trarei de volta. And then you meet me back at the club. And then you meet me back at the club. E aí você me encontra de volta no clube. Vamos analisar a pronúncia desse trecho. Olha só. I'm not gonna crash it. I'm not gonna crash it. You're not gonna crash it. You're not gonna crash it. You're not gonna crash it. Look, just call me before you leave. 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 I'll bring it back. 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 And then you meet me back at the club. And then you meet me back at the club. And then you meet me back at the club. And then you meet me back at the club. And then you meet me back at the club. And then you meet me back at the club. And then you meet me back at the club. I'm not gonna crash it. Look, just call me before you leave. I'll bring it back. And then you meet me back at the club. You're not gonna crash it. Look, just call me before you leave. I'll bring it back. And then you meet me back at the club. You're not gonna crash it. Look, just call me before you leave. I'll bring it back. And then you meet me back at the club. You're not gonna crash it. Look, just call me before you leave. I'll bring it back. And then you meet me back at the club. Oh no, my brother. You got to get your own. Quando ele fala, oh no, my brother, ele tá dizendo simplesmente, oh não, meu irmão. É como se fosse... Assim não, mano. E aí temos a frase final da cena. You got to get your own. Vamos entender aqui, ó. You got to é como se fosse você tem que. Geralmente você vai ver got to contraído para gotta. Quando você vê isso aqui, ó, you gotta, é uma coisa que você tem que fazer. Por exemplo, you gotta study, você tem que estudar. You gotta believe, você tem que acreditar. You gotta speak English every day, você tem que falar inglês todo dia. Quando você usa gotta, você tá dizendo o quê? Você tem que. Mas é claro, como você pode ver, gotta não foi usado dessa forma, foi usado separado, né? Got to, lembrando, got to, junto, gotta. Enfim, ele falou you got to, você tem que. E aí o verbo get tem várias traduções. A maioria delas são obter, alcançar, atingir, chegar. Nesse caso, é conseguir. You got to get, você tem que conseguir. Your own é um modo de você dizer assim, por conta própria. Enfim, ao pé da letra significa seu próprio, sua própria.
Enfim, own indica a palavra próprio. Isso aqui representa o sentido do quê? Por conta própria. Você tem que conseguir por conta própria. Claro, a gente adaptou aqui para uma coisa que não tem nada a ver com isso que eu acabei de falar para você. Ao invés de traduzirmos para você tem que conseguir por conta própria, né, se referindo à garota, é como se ele estivesse dizendo, vai procurar a sua. Eu sei que você lembrou da versão em dublada que ele diz exatamente isso. Vai procurar a sua. Vai procurar a sua. Quanto à pronúncia, oh no my brother. Oh no my brother. Oh no, my brother. Oh no, my brother. Oh no, my brother. You got to get your own. 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 Oh no, my brother. You got to get your own. Oh no, my brother. You got to get your own. Oh no, my brother. You got to get your own. Oh no, my brother. You got to get your own. E agora vamos assistir esta cena completa sem legenda alguma. Perceba se agora vai ficar mais clara a compreensão. Vamos lá. Good evening, madam. Welcome to Bella. Thank you. What are you doing here? I came to borrow the car and the keys to his house. Are you crazy? If you crash this man's car, he will kill you. I'm not gonna crash it. Look, just call me before you leave. I'll bring it back, and then you meet me back at the club. Oh no, my brother. You got to get your own. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, o seu comentário dizendo o que você achou dessa aula. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. Se você ainda não me segue lá, você tá perdendo dica diariamente. E se por acaso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhuma aula nova. Todos os dias está rolando aula nova aqui no canal, portanto se inscreva, ative a notificação para que assim que sair a aula você já receba a notificação no seu celular. Portanto, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. E para você que não conhece, a Jornada do Zero à Fluência é um curso que nasceu dessa metodologia em 2020, na época da pandemia, a partir da necessidade que muitas pessoas tiveram de realmente encontrar um caminho gradativo e eficiente para aprender o inglês da vida real. Nessa jornada nós ensinamos como dominar as 4 habilidades dentro do inglês: o ler, o escrever, o ouvir, o compreender e principalmente o falar. Se você está me assistindo e você tem dificuldade em falar inglês ou em compreender nativos falando inglês, dentro dessa metodologia você vai aprender a como destravar e simplificar o modo de aprender inglês. E eu não estou falando aqui de um método milagroso, uma fórmula mágica para aprender inglês, não. Eu estou falando de uma jornada que vai fazer o seu aprendizado ser divertido, ser gradativo e de fato te ajudar a se tornar fluente no idioma. Portanto, não deixe para depois, não deixe para amanhã e também não deixe para o ano que vem. A oportunidade é agora. Vem aqui no link da descrição e já faça a sua inscrição. E eu te espero do outro lado na jornada do zero à fluência. Mas bora? Vamos lá!